Opa galera, beleza? Só passando aqui pra avisar que, olha, cara, eu só sou um idiota com as minhas opiniões, beleza? Então, assim, não é pra levar minha opinião a sério, não é pra levar minha opinião como se fosse verdade verdadeira, ela só deve servir de entretenimento e, no máximo, servir como fonte de algumas informações. Então é o seguinte, se tu quer realmente se informar sobre o assunto que eu estou tratando nesse vídeo, por favor, vai e faça sua pesquisa. E não fique só preso a um lado, não fique só preso à sua ideologia, vá procurar outras. É isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o guitarrista Iodia. Estou aqui novamente para mais um vídeo. Olha só, hein, dessa vez não demorou uma semana pra postar, né? Hoje eu vou falar sobre uma coisa que aconteceu nesta última quinta-feira, dia 28, se eu não me engano, que foi um debate que teve no Morning Show, certo? O tema do debate era se a Tiffany pode, no caso, né, ou não, competir com as mulheres, né? Se ela deveria continuar competindo ou não. E também não é só isso que a gente vai falar, a gente vai falar também sobre uma coisa que aconteceu no mesmo programa, que o Fefito deu a louca, ele teve um surto mental e saiu do estúdio. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. A primeira coisa que foi dita no Morning Show que a Koei permite com que a Tiffany possa competir nos jogos. A Paulinha falou isso. Então eu fui procurar para ver se era verdade e realmente era verdade. Aqui nesse print que vocês vão ver na tela mostra bem isso. É sempre importante constatar que a jogadora do time do interior paulista está seguindo a determinação do Comitê Olímpico Internacional, COI, que libera a participação de jogadoras trans entre as mulheres caso o nível de testosterona, hormônio masculino no corpo humano, esteja abaixo de 10 nanogramas. O de Tiffany é de 0,2. Ou seja, sim, é fato, a COI permite isso. Mas a gente vai tocar nesse assunto da COI mais pra frente, beleza? Não muito depois dessa fala da Paulinha, ela também disse que o técnico Bernardinho se arrependeu, que ele pediu desculpas. E também é uma coisa de fato que aconteceu, ele foi lá na rede social, pediu desculpas, que ele reiterou que ele não é transfóbico, que ele não tem qualquer tipo de preconceito, que ele tenta fazer o melhor dele para ajudar os jogadores e jogadoras. Então, outra coisa que é verdade que foi dita. Também, logo em seguida, a Paulinha leu um tweet da Ana Paula Henkel sobre o que aconteceu. Aí no tweet ela disse: leio que a militância a favor de trans no esporte feminino e contra as mulheres atacou Bernardinho por ele ter dito a verdade, que Tiffany tem um ataque de homem. Minoria balhurenta que quer empurrar a todo custo que sentimentos são mais importantes que fatos e biologia. Não são. Após a Paulinha ler esse tweet, é aí que eles finalmente começam a debater, beleza? E aí que começa a esquentar as coisas. O Vini é o primeiro a começar a discursar falando que ainda assim acredita que a Tiffany tem sim uma certa vantagem em detrimento de que ela já foi homem e mesmo que a Koi fale que ela pode, etc., ele defende que ela tem sim alguma vantagem. Importante entender aqui, como que ele justifica isso? Ele justifica isso falando sobre os pontos que a jogadora Tiffany tem em comparação à jogadora de vôlei comum. Então, para ver se o ponto do Vini estava certo, eu fui atrás para ver quais eram os pontos da Tiffany. O resultado é impressionante, ele realmente está certo. Veja só. Em 3 jogos, Tiffany, do Bauru, já deu mostras de que tem tudo para ser um dos maiores destaques da Superliga Feminina de Vôlei. Primeira transexual a disputar a competição. A atleta anotou 70 pontos em apenas 3 partidas disputadas e tem a maior média do torneio, com 23,3 por jogo. Tandara, do Osasco, que é a maior pontuadora pelo total, tem média de 19 por partida, já que esteve em quadra em 12 rodadas. A jogadora do Bauru fez sua primeira partida contra o São Caetano e anotou 15 pontos. Depois fez 25 contra o Pinheiros
E na última partida do ano fez 30 no duelo contra o Fluminense. Só com esse primeiro comentário que foi feito pelo Vini, a gente já começa a questionar. Tá, mas pera aí. Pô, e aí, Coy? Vocês estão certos ou vocês estão errados? Porque tá esquisita essa história, não tá? Ela tá muito desproporcional. Pô, a melhor jogadora ali de Osasco não consegue fazer aquilo que a Tiffany faz? Que isso, alguma coisa tá errada, né? Calma lá que já vai chegar nesse ponto. Um pouco mais pra frente na conversa parece que tinha um carinha ali do nada surgiu na bancada, deve ser algum funcionário do Morning Show, que ele veio e falou que através da leitura labial, até porque não foi uma fala que o Bernardinho fez pra alguém, a câmera captou ele falando, certo? E aí fizeram uma leitura labial. E ali parecia que ele estava falando para ele mesmo. E aí entra uma outra coisa que eles falaram também depois que, querendo ou não importa se era pra ele mesmo, se era pra Tiffany, se era pra bancada. Ser escroto desse jeito não é legal. Tá, eu particularmente vejo problema na fala dele? Não vejo. Mas mesmo assim, foi tratado como algo deselegante. E mesmo que ele estivesse puto da vida naquela hora, não justifica ele fazer esse comentário. E aí então, em seguida, o Caio ele começa a falar sobre o post que a Angels Volley fez sobre o que aconteceu. Até porque a discussão toda começou por causa deste post. Informei a respeito pela postagem do Angels Volley, né, que é um time LGBTQI militante de voleibol. Exatamente, que foi quem fez o post e repercutiu na internet. Se referindo ao Bernardinho, herói do esporte brasileiro, da seguinte forma, abre aspas, transfóbicos e homofóbicos não vão passar sem serem apontados na nossa página. Pode ser o Papa do vôlei. Vamos desmascarar todos. Parabéns para o time feminino do vôlei Bauru, mulheres incríveis que ganharam jogando por merecimento e sem nenhuma vantagem. Olha o nível de hipersensibilidade da militância gay. Dizer que um ser humano biologicamente masculino joga como homem se tornou preconceito. É um ato de discriminação. Taxam um herói nacional como transfóbico, como homofóbico. E você ainda pode falar, mas pode ser que o Caio esteja mentindo, então eu não confio na informação dele. Se você acha que ele está mentindo, então vamos ler aqui o que ele leu. Porém, foi triste ouvir da boca de um técnico referência mundial, bicampeão olímpico, recordista em prêmios da Superliga, que ela era um homem. Um homem é foda. Transfóbicos e homofóbicos não vão passar sem serem apontados na nossa página. Pode ser o Papa do vôlei. Vamos desmascarar todos. Parabéns para o time feminino de Bauru. Mulheres incríveis que ganharam jogando por merecimento e sem nenhuma vantagem. Se você aí sabe, entendeu que ele realmente estava certo, que eu acabei de ler aqui para vocês e eu também marquei aqui com uma caneta vermelha, certo? A Paulinha não entendeu. Tanto é que depois falou que não, mas o que eles estavam falando era na verdade da fala dele. Mas a gente vê que claramente não foi isso. E também não satisfeita em falar que na verdade a Angels Volley estava falando da fala do Bernardinho, ela também disse que a fala dele é transfóbica. Bom, eu não sei porque é transfóbico você relatar a verdade, né? Não que seja um homem 100%, porque não é um homem piorado, mas ainda tem traços de homem, então tá errado ele falar que homem é foda. Sei lá, né? Fica aí a dúvida no ar. O problema mesmo, tá? Sem ser a fala dele, foi o que a Paulinha disse depois. Que o Bernardinho pediu desculpas porque ele mesmo viu que ele foi transfóbico. E aí que tá o problema, porque assim, cara, é até uma coisa que o Negão, do canal do Negão, ele falou, certo? Ele falou sobre também a Tiffany, que ele fez o vídeo dele. E aqui eu também vou linkar aquilo que ele disse com isso. Só porque a pessoa pediu desculpas, não quer dizer que ela realmente está arrependida. É uma estratégia de marketing. Você pede desculpa, as pessoas param de te encher o saco e você continua com a sua opinião. Ele nunca disse que ele pediu desculpas porque ele achou que estava errado. Aliás, ele não deu justificativa. Ele só não quis ser desrespeitoso. Não quer dizer que ele achou que a frase dele foi desrespeitosa. As pessoas estão dizendo, ok, mas não quer dizer que ele concorda com isso. Isso também vale para quando o Negão falou. Sim, filhão. Porque quem tem lugar de fala entre aspas, né? Nessa história são as próprias mulheres. Se as próprias mulheres não estão falando nada, eu tô falando mulheres que eu digo, nós torcedoras. Tô falando as mulheres jogadoras, certo?
Se as próprias jogadoras, tirando a Ana Paula, lógico, não tá chegando na Confederação Brasileira dizendo, ô, mano, essa porra tá errada. Isso aí é um homem. Se elas não estão fazendo isso, se as jogadoras do time adversário não estão deixando de entrar em quadra em protesto, significa que elas não têm tempo ruim em estar jogando com uma mulher trans. Ah, mas se as mulheres achassem tão ruim mesmo, talvez, você não acha que elas iriam reclamar mais? Você não acha que elas iam fazer protesto? Iam falar que naquela quadra ali não vão pisar? Então, cara, se elas fizessem isso, elas iam provavelmente perder o emprego delas, certo? Porque você pode fazer protesto quando quiser, mas a partir do momento que você vai ficar saindo da quadra, ou seja, você vai estar dando prejuízo para seus patrocinadores e você vai estar desapontando seus fãs, aí você tá errado também. E muitas delas só não falam porque elas não querem ser rechaçadas por essa maldita comunidade gay LGBT, que são sim uns chatos, uns mimizentos, que reclamam de tudo. Não que não... Eu não tô falando que, se é justo, se não é justo. Mas, cara, de fato, é uma destruição de reputação. Muitas vezes por coisas idiotas, só por alguma fala zoada, uma fala escrota. O cara errou naquele momento, agora ele vai perseguir o cara pro resto da vida por causa disso. Mano, cara, sabe? Às vezes é difícil levar a sério essa militância gay. Então assim, negão, quando você tá falando aí que as mulheres não estão reclamando, sei lá, porque elas talvez não achem ruim, você também tá fazendo a mesma coisa que a Paulinha aqui, cara. Ninguém disse que não reclama porque concorda, certo? Não reclama porque não quer ser rechaçado, tá? E muitas vezes também pensa do mesmo jeito. Lá pras tantas, o Caio vem e faz uma pergunta pra Paulinha. Olha, nascer homem e competir entre mulheres não seria um privilégio? Então a Paulinha respondeu, sem estar preparada para responder, ela falou assim, olha, eu não sei. E aí ela vai tocar numa coisa que eu já queria ter falado desde o começo. O COI não tem pesquisas que indicam depois de quanto tempo o senhor hormônio pode participar. O que faz a gente questionar mais ainda. Se com 0,2 nanogramas de testosterona a Tiffany tem aquela vantagem que ela tem, imagina um nego que tem 10. Então assim, é muito questionável esse comitê, certo? Porque esse comitê é o mesmo comitê que fala que o Fallon Fox pode lutar contra as mulheres. Veja só, que você não sabe o que é Fallon Fox? Então vamos ver aqui comigo? Vamos lá. Cabecinha de Didão, né? Esse é o Fallon Fox, né? Mais conhecido como homem transexual que bate em mulher. E aqui vai uma notícia dele. Transgender Mixed Martial Arts MMA competitor Fallon Fox is facing new criticism after breaking the eye socket of his last opponent. Traduzindo fica, lutador transgênero de MMA Fallon Fox está enfrentando novas críticas após quebrar a cavidade ocular do seu último oponente. Aqui embaixo está dizendo, no sábado, Fox derrotou Tamika Brands por um nocaute às 2h17 na primeira rodada da partida. Em adição para o dano causado no osso orbital, vários reparos, digamos assim, Brands recebeu uma conclusão. Numa entrevista de pós-luta dessa semana, ela falou para o UOL TV que ela nunca se sentiu tão subestimada em toda a vida. Ou seja, a mesma instituição que fala que a Tiffany pode jogar contra mulheres é a mesma instituição que fala que esse Fallon Fox, esse arrombado do caralho, pode vir lutar contra mulheres. Olha o que ele fez. Quebrou a cavidade ocular. Deu uma conclusão nela. Cara, extremamente injusto isso. Caso você esteja duvidando, tá? Eu vou botar o link, certo? Desta reportagem. Eu não sei qual é o nome, eu nunca lembro. Tá? E você vai ver que lá tá escrito IOC, International Olympic Congress, sei lá o que. Tá escrito lá que é essa instituição que deixou ele entrar. E saca só aí o print que eu tirei no Wikipedia sobre as lutas que ele teve. Olha só, ele só perdeu uma vez, tá? Só uma vez que ele perdeu. Olha só ali aquela Tamika Brands, lá a última. Ou seja, o cara, além de ser um cuzão, também é um bostão. Porque mesmo ele tendo essa clara vantagem sobre as mulheres, ele ainda assim levou um puta puquetão na sua quarta luta. Aí o Caio vem e começa a ler uns trechos da carta que a Ana Paula fez para o Comitê Olímpico Internacional, certo? Uma carta aberta que ela fez, que ela publicou no Estadão. Confere aí.
Só alguns trechos desse artigo. Escreva às entidades responsáveis pelo esporte sobre a ameaça de total desvirtuação das competições femininas que ocorre atualmente com a aceitação de atletas que nasceram homens. A verdade mais óbvia e respeitada por todos os envolvidos no esporte é a diferença biológica entre homens e mulheres. Se não houvesse, por que estabelecer categorias separadas para os sexos? Certo? Imagina isso num esporte de luta, hein, pessoal? Rapidão. Bom, voltando. Inúmeros fisiologistas já atestaram que esse parâmetro estabelecido pelo COI não reverte os efeitos do hormônio masculino na já finalizada construção de ossos, tecidos, órgãos e músculos ao longo de décadas. E aqui vem a parte mais importante que fala de transfobia, que é o seguinte: o combate ao preconceito contra transexuais e homossexuais é uma discussão justa e pertinente, óbvio. A inclusão de pessoas transexuais na sociedade deve ser respeitada, mas essa apressada e refletida decisão de incluir biologicamente homens nascidos e construídos com testosterona, com altura, força e capacidade aeróbica de homens sai da esfera da tolerância e constrange, humilha e exclui mulheres. Assistimos atualmente entidades esportivas fechando os olhos para a biologia humana na tentativa de ludibriar a ciência em nome de agendas políticos ideológicas. E Caso você ainda esteja aqui se perguntando se o que ele falou é verdade ou não, saca só esses prints aqui, beleza? Eu vou deixar aí por uns 10 segundos na tela, tá? Vocês vão vendo e é isso aí, beleza? Eu não vou ler essa porra. E aí depois entrou quem? Entrou o astro aqui do vídeo, né? O famoso Fefito. Fefito. Aí ele finalmente entra pra conversa, né? Vamos ver se dessa vez ele não vai falar baboseira, certo? E aí ele já entra lacrando, né? Que ele veio e falou assim: pra galera do Twitter que fica falando, me acusando de interromper aí, eu fiquei esperando um tempão, tá? Mesmo sendo interrompido, tá? Agora eu vou falar. Mas ele já começa levando uma lacrada invertida. Por quê? Porque ele falou que ele estava sendo interrompido, mas era mentira. Se você viu o vídeo da Jovem Pan, você claramente viu que ele que tentava ficar interrompendo e impor a sua fala antes de terem lhe dado a voz dele para ele falar. Tanto é que depois dele falar isso, que o Edgar vem falar: então fala aí, Fefito. Ou seja, o Edgar, que é o mediador, nesse momento que ele permitiu o Fefito falar. O Fefito não teve esse direito de falar em nenhum momento. Ninguém chegou e falou pra ele: pode falar aí, filhão. Então ele já começa, na verdade, levando uma lacrada invertida. Aí o Fefito todo irritadinho com o que ele ouviu do Caio, do que ele viu com o Edgar, do que ele ouviu do Vênia. E olha só que coisa histórica, né? Finalmente a bancada concorda com o Caio. Mas enfim, o Fefito revoltado, ele vai falar assim: tem que parar com esse papo ridículo, tá? De que a gente aqui da esquerda tá negando biologia, tá? Porque essa médica aqui, ou sei lá o que, o caralho é 4, Joanna Harper, fez um estudo aqui que mostra que, na verdade, fez um estudo, tá? Mostrando aqui uma pesquisa sobre mulheres transgêneras, etc, blá 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 blá. Mesmo com o sotaque horrível do Fefito, certo? Eu consegui pesquisar o nome dela e eu consegui realmente achar o artigo que fala sobre esse estudo. Certo, eu vou ler aqui com vocês. Many people believe transgender women such as Harper have athletic advantage of non-transgender women, sometimes called cisgender women. Ou seja, aqui já começa falando assim, muitas pessoas acreditam que mulheres transgêneras como a Harper, ou seja, a própria pessoa que fez esse estudo, têm vantagens atléticas sobre mulheres não transgênicas, às vezes chamadas de mulheres cisgêneras, por causa que foram previamente expostos para níveis de testosterona muito altos. Mas Harper, olha, eu não sei o que está escrito aqui, mas acho que está escrito médico e psiquiatra, mas não sei, tá? Aqui de um grande centro médico de Portland, Oregon, vem desafiando esta fala, digamos assim, sabe, com dados. Em 2015, ela publicou o primeiro estudo sobre performance de atletas transgêneros, encontrando que uma mulher transgênera que recebeu tratamento para diminuir o seu nível de testosterona não conseguiu melhores resultados em várias corridas contra mulheres, nem mesmo previamente contra competidores masculinos. Mesmo que o estudo da Harper tenha incluído apenas algumas mulheres transgêneras, Eric Villain, do George Washington University em Washington, geneticista,
que se especializou em biologia baseada em gênero, está chamando essa pesquisa de quebradora de chão, sei lá, tipo, oh meu Deus, explosiva, blá blá blá, e o resto aqui, beleza. Mas aqui está dizendo que não, o estudo dela é certo, blá 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 blá. Ou seja, o estudo realmente existe, tá? Desculpa não ter lido o resto, mas é porque eu já tava meio de saco cheio. Se quiser copiar e colar no Google Tradutor, você coloca depois, beleza? Eu acho que eu vou botar na descrição aí essa fala deles. Existe sim esse estudo, beleza, certo? Mas mesmo com o estudo, a gente ainda não conseguiu descobrir qual é o tempo necessário. Então não importa o quão intencionado sejam essas pessoas. Quando elas ficam falando que essas pessoas podem jogar contra, elas estão fazendo um desserviço muito grande. Porque eles não conseguem saber quando elas podem não jogar. Aí fica essa discussão meio inútil, sabe? E ninguém consegue definir alguma coisa verdadeiramente. E aí fica difícil, sabe? Não ajuda também quando o Fefito começou a pegar lá outras jogadoras de vôlei que são, tipo assim, as melhores jogadoras de vôlei do mundo e começou a comparar elas com a Tiffany. Também não ajuda. Ou seja, pegando a exceção da regra para tentar comparar. É tipo você tentar comparar eu correndo com o Usain Bolt, tá ligado? Tipo, não vai dar certo, é ridículo. E aí, então, ele tá acusando eu e você aqui, não concorda com isso, e agora tá falando que a gente não consegue respeitar o diferente. Ora, não tem nada a ver, a gente só tá vendo a constatação do óbvio, que mesmo com todas as instituições e mesmo com estudos científicos, a gente tá vendo que claramente a verdade é outra. E olha só, hein? Mais pra frente aqui da conversa, o próprio Fefito, sem perceber, ele acaba assumindo também que ele está errado, porque ele vem falar assim: a medicina diz que ela está chegando ao mesmo nível das outras jogadoras, ou seja, o processo ainda está em decorrência. E quem ajuda a reiterar isso é o Vini, que depois ele vem falar assim: olha, ela tem 34 anos, certo? Ela ficou um bom tempo jogando como jogador masculino e essa mudança que ela fez foi muito recente, ou seja, diferente de mim e de você, a gente não tem tanta testosterona e esses caralho a quatro, a gente não é, tipo, que a gente não é bombado que nem esses jogadores, a gente não tem esse corpo desses jogadores, certo? Pra uma pessoa como a Tiffany, pra ela perder essa testosterona que ela tinha antes, é muito difícil, é diferente da gente. A gente até consegue perder rápido, mas a Tiffany não consegue fazer a mesma coisa. Aí depois o Caio, querendo mostrar que o Fefito tá errado, fala assim: pô, o Fefito, essa comparação do Fefito aqui é ridícula, até porque o próprio Vini aqui destruiu seu argumento anteriormente. Você tá usando a exceção da regra para você validar aqui o seu argumento. E a gente vê que isso não acontece na realidade. Ele tá falando justamente aquilo que eu falei. E aí depois o Fefito fica putinho da vida e sai do estúdio. Rola o trecho aí. Absurdo vi isso, o gente. feminismo Desculpa, eu abarca... tô saindo do estúdio, eu volto no final. No final disso. Peraí, fica Porque... aí. Não. Fica Esse aí. tipo de discurso ele é absolutamente Fica nocivo pra uma comunidade inteira. Quando a gente mudar de assunto, eu volto, tá bem? Vou mudar já, Fê. Mano, pelo amor de Deus, o que esse cara tá fazendo? Aquilo que o Fábio Rapp falou, cara, isso é um desrespeito com as pessoas que estão nas cortinas, que são os empresários, as pessoas que estão investindo no programa, é um desrespeito com eles, porque eles que contrataram o Fefito, é um desrespeito com a pessoa que tá assistindo, que tá ouvindo, com o espectador, porque a gente queria ver um debate legal, aí o Fefito vem, faz esse bloqueio intelectual. É um desrespeito com todo mundo que tá trabalhando ali, porque coloca todo mundo numa situação de constrangimento. O que leva a gente a pensar que é o seguinte, cara: a primeira vez que o Fefito é posto numa situação onde ninguém concorda com ele, só a Paulinha, e a Paulinha ainda já tava meio que começando a mudar de opinião. Cara, o cara tem, assim, meu Deus do céu. O cara simplesmente tem um colapso mental, cara. Assim, não, que isso aqui é tudo ofensivo. E aí ele vai embora. Mano, que bosta é essa? Opa galera, beleza? Só passando aqui para avisar que houve um problema aqui na gravação, certo? Parece que o celular ele tinha parado de filmar em uma certa parte. Mas basicamente o que eu falo depois é que, além disso tudo ser um grande desrespeito com todo mundo que está envolvido no programa, as pessoas que assistem, ou seja, nós, né, eu e você aqui que gosta de assistir o Morning Show, o Pânico na Band, certo? Eu falo depois que é uma vergonha, não só o que o Fefito fez, mas
o Fefito em si é uma grande vergonha, que ele é uma pessoa muito fraca, é um bundão, porque ele é um cara que ele jogou a oportunidade dele, que ele tinha de mostrar que ele é uma pessoa séria, de que ele realmente é um jornalista bom, sabe? A única chance que ele tinha de mostrar que ele era bom, né, porque a única vez que realmente a bancada esteve contra ele foi justamente a vez que ele mostrou como ele na verdade é um grande bundão, como a gente já sabia que ele era. Então assim, o que me faz. Aí mais pra frente, depois eu falei que, cara, assim, por que o Fefito ainda tá no Morning Show? Sinceramente, cara, o Fefito, ele é uma pessoa inútil, ele não traz views, sabe? Ele não dá audiência pro Pânico. Ele só serve pra falar de fofoca. É um cara que não tem conteúdo pra falar. Sabe, é um cara que tá lá à toa. Ele é um peso morto pra bancada. Sabe, a existência dele nesse programa é patética. Ele não tá lá pra fazer nada. Então assim, é basicamente isso que eu falo depois. Que eu falo de o quão insatisfeito eu tô com o Fefito e o quão eu acho que ele não devia estar lá. Que eu acho que um cara desse já devia estar despedido faz tempo. Mas é isso aí, galera. Um abraço aqui do guitarrista EOD e falou.